Olha, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União comandaram hoje uma operação que investiga um desvio de mais de 3,5 milhões de reais destinados à saúde e à educação de municípios do sudoeste do estado. Esse dinheiro seria desviado através de construtoras fantasmas. Logo cedo, os carros chegaram à sede da Polícia Federal em Vitória da Conquista. Veículos da Controladoria Geral da União, que fez a operação junto com a PF, vieram de Anagé, a cidade principal no esquema descoberto na investigação. Manotes de documentos, provas sobre 3 empresas construtoras que eram de fachada usadas para o desvio de recursos públicos voltados a projetos de educação e saúde na região sudoeste da Bahia. Em 2 anos, de 2013 a 2015, a polícia descobriu que os envolvidos no esquema venceram licitações e os contratos chegaram a quase 3,8 milhões reais. O esquema começou a ser descoberto depois que vereadores fizeram uma denúncia à Polícia Federal em 2015. Os políticos disseram que havia irregularidades com essas 3 empresas construtoras. Elas venceram 9 licitações de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, e não havia concorrência entre elas. No fim das contas, receberam dinheiro, mas não concluíram as obras, que eram voltadas a melhorias sanitárias, à área da saúde e também da educação na cidade de Anagé. Empresários da região devem prestar depoimento na Polícia Federal. Por isso foram cumpridos 16 mandados de intimação e outros 6 de busca e apreensão. Se forem acusados de participação no esquema, os envolvidos podem responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos e fraude à licitação. A Polícia Federal não divulgou o nome das 3 construtoras investigadas na Operação Desconstrução. Nós tentamos ouvir a Prefeitura de Anagé sobre o caso, mas nossas ligações não foram atendidas. 8 homens, entre empresários da região, ex-prefeitos e ex-secretários municipais, foram presos nesta tarde, acusados de corrupção. Os 8 detentos foram distribuídos em 3 celas, sem nenhuma regalia. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu esta manhã 13 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista e outros 9 municípios da região. A operação investiga fraudes na educação e na saúde de prefeituras. 8 pessoas foram presas. A Operação Gran Falum da Polícia Federal começou na manhã de hoje em Vitória da Conquista e outros 9 municípios da região sudoeste. 12 mandados de prisão foram cumpridos. Foram presos o ex-prefeito José Bahia de Tremedal, Elbson Soares, ex-prefeito de Anagé, Edinaldo Meira Silva, ex-prefeito de Bom Jesus da Serra, e Norma Sueli Coelho, ex-prefeita de Caraíbas. Também foi preso o ex-vice-prefeito de Belo Campo, José Henrique Tigre, e o presidente do PSB em Vitória da Conquista, Elvi Cardoso, além de empresários que ainda não tiveram os nomes revelados. Uma pessoa ainda está sendo procurada. Outros 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os materiais apreendidos estão vários cheques e documentos, computadores de empresas suspeitas de envolvimento nas fraudes e 6 carros, 3 0 quilômetro, todos comprados com dinheiro público, segundo a Polícia Federal. O prejuízo estimado é de mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos. As verbas são federais. Segundo a Polícia Federal, a operação começou em 2008 e teve apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. 140 policiais federais participaram da operação. Eles estão de Vitória da Conquista, Sergipe, Brasília e Minas Gerais. Essa é a maior operação contra a corrupção desde a implantação da Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista. Tem absurdos de, por exemplo, 5 empresas serem sediadas numa casa de 30 metros quadrados numa cidadezinha dessas pequenas. A gente tem absurdos de empresas que, por exemplo, receberam milhões para fazer coleta de lixo e esse lixo era recolhido num carro de boi. A gente tem absurdos, por exemplo, de empresas que receberam 50 mil reais para fazer transporte escolar num mês de janeiro que não teve um dia letivo. E a gente tem absurdos de empresas, por exemplo, que declararam transportar num dia só, fazer um ônibus, por exemplo, ter andado mais de 2.500 quilômetros num dia só numa cidadezinha de 10, 20 mil habitantes. E, por fim, a gente pode citar, por exemplo, absurdos do tipo empresas que faziam transporte escolar e não tinham um ônibus, um veículo cadastrados. Ainda segundo a polícia, 7 empresas estão envolvidas no esquema. Entre elas, a Associação do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia,
acusada de fraude médica. A fraude médica, por exemplo, era um tipo de fraude que ocorria com a contratação de médicos para cumprir jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, das quais eram cumpridas 2. O advogado do ex-prefeito de Tremedal, José Bahia, esteve na delegacia para acompanhar o depoimento. É evidente que nós vamos buscar, inclusive, a revogação de medida que determinou a prisão, em virtude de que entendemos que a operação já foi completamente realizada, inclusive com as buscas que deveriam ser feitas. Ele foi preso dentro da própria residência, não é a pessoa que gostaria de se encontrar foragida ou tem essa intenção. Está à disposição da justiça, espera que a justiça seja feita, inclusive, para poder provar que ele não tem nada a ver nas acusações que são contra si formuladas. A produção do BATV solicitou uma posição da direção da Santa Casa sobre as investigações da Polícia Federal, mas a assessoria informou por telefone que a instituição só se pronunciará sobre o assunto amanhã. E a Polícia Federal cumpre hoje 9 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de intimação. Isso nas cidades de Anagé, Tanhaçu e Vitória da Conquista, todas na região sudoeste do estado. A Operação Desconstrução combate uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos que eram destinados à área da educação e da saúde. O repórter David Fortunato está ao vivo lá na sede da Polícia Federal em Vitória da Conquista com as informações para a gente. Boa tarde, David. Boa tarde, Sodak. Boa tarde, Silvana. Boa tarde para todo mundo. Pois é, gente, olha só, segundo a Polícia Federal, todo esse esquema, né, que a gente tá acompanhando desde de manhã, começou lá em 2015, mas eles têm informação que bem antes, 2 anos antes, já acontecia na cidade de Anagé, que é a principal dessa operação. A gente tem também empresários aqui de Vitória da Conquista e também de Tanhaçu que estão, né, aí com suspeitas de estarem nesse esquema. Segundo a Polícia Federal, vereadores da cidade fizeram uma denúncia porque havia irregularidades em Anagé. 13 empresas do ramo das construtoras, elas só eram de fachada, elas venceram 9 licitações seguidas de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, e não houve concorrência entre elas. No fim das contas, o dinheiro caiu na conta, mas as obras não foram concluídas, obras voltadas para os setores da saúde, da educação e também para melhorias sanitárias na cidade. Segundo a Polícia Federal, nesses 16 mandados de intimação, o pessoal deve vir aqui, principalmente empresários. Eu conversei com o delegado, ele não quis gravar a entrevista porque essa é a primeira fase da operação, mas ele disse que empresários dessas 3 cidades devem vir aqui para prestar o depoimento. Sobre políticos, ele ainda não falou nada, já que é na gestão passada lá em Anagé. E ainda nesses 9 mandados de busca e apreensão, a gente acompanhou aqui malotes e também computadores que vão servir aí para a polícia saber o que realmente aconteceu. Se o pessoal for acusado, vai responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros. Por enquanto é isso. Eu volto com vocês. Sodak, Silvana, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, obrigado, David. A Polícia Federal, aqui em Vitória da Conquista, iniciou na última segunda-feira a maior operação desde a sua implantação na cidade. 4 ex-prefeitos de municípios da região sudoeste foram presos. Ao todo, 13 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão foram expedidos. Apenas um dos acusados não foi encontrado até agora. As investigações tiveram início no ano de 2009, depois que relatórios da CGU descobriram irregularidades no funcionamento do poder público. A denúncia de vereadores também contribuiu para a operação da Polícia Federal e do Ministério Público, que trabalharam juntos neste caso. Gran Falon foi o nome que a operação recebeu, em referência ao monstro do folclore norueguês que parasita humanos. De acordo aos relatórios elaborados pela Controladoria Geral da União, aproximadamente 60 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. O maior rombo aconteceu no município de Anagé, mais de 14 milhões. Todas as 7 empresas contratadas para a prestação de serviços de saúde e de transporte eram empresas de fachada. A Polícia Federal identificou uma única casa de apenas 30 metros quadrados como sendo a sede de 5 delas. Existia de tudo, de coleta de lixo com contratos milionários que utilizavam carros de boi para o serviço, a empresas de transporte escolar que não tinham sequer um veículo cadastrado. Existiam também empresas que não tinham nem funcionários. Além de Anagé, outros 4 municípios foram investigados: Bom Jesus da Serra, Tremedal, Belo Campo e Caraíbas. Entre os acusados estão os 4 ex-prefeitos: Zé Bahia de Tremedal, Norma Sueli de Caraíbas, Edinaldo Meira, o Gaso de Bom Jesus da Serra, e Elbson Soares, o Bibi de Anagé.
Além do ex-vice-prefeito de Belo Campo, José Henrique Tigre, o Quinho, um ex-secretário de administração, o presidente do PSB na região, Elvi Cardoso, e empresários. Tem absurdos de, por exemplo, 5 empresas serem sediadas numa casa de 30 metros quadrados numa cidadezinha dessas pequenas. A gente tem absurdos de empresas que, por exemplo, receberam milhões para fazer coleta de lixo e esse lixo era recolhido num carro de boi. A gente tem absurdos, por exemplo, de empresas que receberam 50 mil reais para fazer transporte escolar num mês de janeiro que não teve um dia letivo. E a gente tem absurdos de empresas, por exemplo, que declararam transportar num dia só, fazer um ônibus, por exemplo, ter andado mais de 2.500 quilômetros num dia só numa cidadezinha de 10, 20 mil habitantes. E, por fim, a gente pode citar, por exemplo, absurdos do tipo empresas que faziam transporte escolar e não tinham um ônibus, um veículo cadastrados. No setor da saúde, as empresas utilizavam um nome conhecido da Santa Casa de Misericórdia, apresentando serviços através de uma suposta associação do corpo clínico. Foram apreendidos documentos, HDs, computadores, 8 carros e a quantia de 15 mil reais durante a operação. Estranha realmente as acusações que são quanto assim formuladas, inclusive já colocou à disposição da Justiça o seu sigilo fiscal e bancário, bem como a sua relação de bens, justamente para provar que não tem nem nunca teve nenhum favorecimento.